Olá, maravilhosas! Estamos iniciando mais um podcast Entre Elas. Eu sou a Gabriela Oliveira, estou aqui com a Vanessa e com ela. Ela, que é casada com o Diogo, mãe da Lavínia e da Mila, especializada em psicologia da família. Seja muito bem-vinda, Marcela Linhares. Muito obrigada. Delícia, gente, estar aqui. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, né, desse nosso trabalho com as famílias, com as crianças, com os casais. Prazer é todo nosso. Com Esse que é um certeza. assunto tão importante, né, nos dias atuais, principalmente. Sempre foi, mas mais do que nunca, né? Hoje os pais, os dois saem para trabalhar, então tem essa carga emocional na criança. E vamos começar por aí. Que sentimentos, que tipo de relação que eu tenho que manter com o meu filho para que ele tenha segurança? Existe um segredo? Existe um... Existe uma necessidade mais do que um segredo. Então vamos começar falando do que uma criança precisa para ter uma infância saudável, para conseguir se desenvolver e ser um adulto saudável na vida. Então a gente parte do princípio que as crianças, elas precisam e têm necessidades emocionais que são básicas. Sim. A gente trabalha especialmente 5 domínios para essas necessidades emocionais. Primeiro de tudo, uma criança precisa de vínculo seguro. De investimento, de atenção. Ela precisa sentir segura que essas necessidades emocionais que ela tem, de ser suprida na atenção, de ser suprida no amor, da troca, do carinho, desse investimento, que ele está ali. Ela precisa dessa previsibilidade que está ali, sendo disponível para ela. Sim. Então, a primeira necessidade básica que uma criança precisa, vínculo seguro. Ela precisa acreditar que os pais ou cuidadores estão disponíveis para ela e estão dispostos a investir nela. Segundo ponto, uma criança precisa de desenvolver a sua autonomia. É o segundo domínio de necessidade emocional. Então, os pais e cuidadores, eles precisam saber equilibrar o quanto fazem pelos filhos e o quanto incentivam os filhos a fazerem por eles mesmos. Um pai e uma mãe que faz demais ou que deixa o filho crescer demais nessa relação, a gente tem um prejuízo desse domínio 2 que chama autonomia e competência. Sim. Terceiro ponto que eu acredito que é extremamente importante, limites realistas. Pai e mãe precisam estabelecer limites, fronteiras, rotina. Uma criança precisa saber, ela precisa acordar no dia e saber o que vai acontecer no dia dela. Até onde que ela pode ir. É nesse domínio dos limites realistas que a gente tem, inclusive, a questão das leis de convivência com o outro. Eu sei até onde eu posso ir, até onde começa o espaço do outro. É onde a gente constitui valores éticos, valores morais. Quarto domínio, que é uma coisa tão importante, né, que antes da gente começar a gente estava falando um pouquinho sobre isso, é a validação emocional. Quantos de nós, adultos, fomos aculturados que a gente não pode chorar, que a gente não pode manifestar as nossas emoções? Uma criança tem necessidade de ser validada nas suas emoções, para que ela possa crescer sendo ela mesma e não atendendo à expectativa do outro, sim. daquilo que o outro espera dela. Uhum. E o quinto domínio dessa necessidade emocional é em relação às expressões espontâneas e assertivas. Nós, pais, precisamos cuidar do quanto nós esperamos que os nossos filhos sejam perfeitos, do quanto a gente deposita expectativas irreais, do quanto a gente não deixa crianças serem crianças. Criança vai ser inquieta, criança vai ter movimentos. Criança gosta de brincar, ela precisa de lazer, ela precisa de diversão. Então, quando a gente permite esse espaço, a gente deixa a criança viver na plenitude da infância. Criança não é planta, né? Ela Sim. precisa de mexer. Sim, ela vai movimentar, mas isso muitas vezes incomoda aquele adulto que está cansado, sobrecarregado, que saiu para trabalhar, que não tem tanto tempo disponível para isso. Né? É porque muitas vezes o adulto chega, acredito, no consultório buscando resolver algum problema da criança, quando na verdade é da relação. Exatamente. As principais demandas que eu recebo, independente de qual área dentro da psicologia, dentro do comportamento, é assim: o meu filho apresenta determinado comportamento inadequado, desafiador. Resolve com ele. Marcela, a criança precisa desenvolver isso aqui. Meu filho está teimoso, meu filho não está dando conta disso. Resolve com meu filho. E quando a gente entende que
para desenvolver os filhos, pai e mãe precisam entrar nesse processo, a gente entende o quanto nós somos responsáveis e o Sim. quanto o nascimento de um filho coloca a gente nesse lugar de buscar o nosso autoconhecimento. Sim. Porque quando a gente está Demais. focado no Muito. nosso autoconhecimento, quando a gente conhece os nossos comportamentos, a gente sabe aquilo que o nosso filho está apresentando, que não é dele, é um reflexo do nosso Sim, comportamento. Isso. Sim. Eu costumo falar bastante que todo pai e mãe tem que fazer terapia. Porque se o pai e a mãe não estiver bem, ele vai passar crenças, ele vai passar tudo que às vezes não é bom dele para os filhos. Então, assim, eu começo a brincar com todo mundo. Tem que fazer terapia, todo É mundo. porque a gente acredita que a maternidade e a paternidade acontecem naturalmente. A gente fala, né? A gente começou conversando assim, um mito da nossa área. Nasce um filho, completem pra mim? Nasce uma mãe. E a gente sabe que isso não acontece de uma forma imediata. Nasceu o filho, nasceu uma mãe? Não. Não necessariamente. Nasceu um filho, essa mãe e esse pai vão sendo construídos nessa relação. Eles vão nascer, mas às vezes não imediato. Até em relação ao amor. Falo muitas vezes, até pela divulgação das redes sociais, a gente acredita que um filho nasceu e um amor avassalador precisa surgir. E aí eu recebo no consultório mães que tiveram seus filhos e o amor avassalador não surgiu quando o filho nasceu. E aí? Elas vão porque elas acreditam que elas têm um problema. Uhum. O problema está com elas, que não ama esse filho loucamente. Só que até o amor, ele é construído. É construído através do movimento do dia a dia, dos cuidados, do trocar uma fralda, do dar um banho, do toque, né? Desse movimento acontecendo mesmo. Então, a gente acredita que ser mãe e pai é algo natural, que amamentar é algo natural, que cuidar de filhos, educar filhos é algo natural. Só que eu falo que a gente precisa estudar para ser pai e para ser mãe saudável, para criar filhos emocionalmente saudáveis, porque muitas vezes a gente não vai saber o que fazer. Filho apresenta um desafio e eu não sei como agir, porque nós também não estamos preparados e às vezes a gente não teve uma educação totalmente adequada, com as nossas necessidades satisfeitas nesses 5 domínios que nós falamos aqui. Então a gente precisa estudar, a gente precisa entrar no processo de autoconhecimento. Para entender a personalidade sua e da criança, né? Que é muito diferente. Exato. Principalmente quando tem 2. Ou mais. Ou mais. Eu tenho 2 e elas são completamente diferentes. Eu falo que elas, da personalidade, nem parecem irmãs. São opostas uma da outra. E como que é importante a gente saber isso, né? Às vezes eu pergunto assim, vocês acham que a gente tem que tratar filhos iguais? De forma alguma. De forma alguma. Não tem como você tratar igual. E a sociedade exige isso. Porque a sociedade vai fazer uma cobrança. Você fez isso com o seu filho, vai fazer isso com o outro? Tem um preferido? Isso. Eu lembro uma vez com as meninas, né? Eu tenho as duas, a Lavínia de 12, a Mila de 9. E uma vez quando eu tava no chá de fralda da Mila, uma amiga, claro que totalmente sem intenção, virou pra mim e falou assim, nossa, mas o chá de fralda da Mila tá muito mais bonito do que foi da Lavínia. E aí a gente começa a entender que cada filho nasce num momento de vida diferente. No momento de vida afetivo do casal, no momento financeiro diferente, no momento da nossa vida profissional diferente. E cada filho nasce exatamente o que você falou, Vanessa, com uma personalidade diferente. Gente, tem coisa que a gente nasce que vem de fábrica. Nós não nascemos uma folha em branco, a gente tem a nossa personalidade e tem aquilo que vai ser o estímulo do ambiente, o estímulo do meio. Então eu falo, pais, não tratem seus filhos iguais. É injusto tratar pessoas tão diferentes da mesma forma. Então cada filho mostra pra gente o que ele precisa, qual que é a sua principal demanda. Até mesmo de linguagem de amor. Eu tenho uma que é totalmente das palavras, eu tenho a outra que é totalmente do toque. Então tem que ser diferente. Então tem que ser diferente. ser E a gente precisa aprender como que a gente acessa cada um dos E é filhos. tão engraçado que eu vi um vídeo essa semana, né? Mas uma mãe falando justamente isso, que não tem preferido, mas os filhos são tratados de formas diferentes. Só que ela falou, mas tem um que parece que você tá sempre do lado dele, dando a mão. Aí ela brincou assim,
Não, é porque ele é menos ele é mais incompetente e eu preciso ajudá-lo mais. Brincando, assim, entre incompetente, mas é porque esse filho precisava mais da ajuda e o outro já tinha uma maior autonomia. Então, não é que ela dava mais atenção para um do que para outro. É porque um tinha uma necessidade maior Precisa mais que do que o outro. outro. Olha que interessante, quando você fala isso, eu penso o quanto a gente precisa entender que é isso mesmo. Cada filho nós vamos amar de uma forma diferente. Não falo mais ou menos, mas o modo de amar cada filho é diferente. Porque olha que interessante, tem filho que vai se conectar com a minha linguagem. Então é mais fluida a relação. Por quê? Porque nós temos a mesma linguagem, é fácil se corresponder. Tem outro filho que eu vou precisar aprender uma linguagem que não é natural para mim e eu vou precisar aprender para conseguir acessá-lo. E, gente, nós que somos mães, vamos falar bem a verdade. Tem filhos que são mais fáceis de amar. Tem filhos mais desafiadores até no ato de amar. Por isso que ser mãe e ser pai é um constante aprendizado. A gente precisa buscar sim, a gente precisa ter informação, a gente precisa estudar para deixar as relações mais saudáveis. Mas a gente sabe, principalmente falando da ordem de nascimento de cada filho. Né? Quando a gente fala assim, o filho primogênito, gente, ele vai vir carregado de expectativas. Muita. Ele vai vir. Ele vem. Não é? Vem. Ele é um filho que a gente vai estar ali, que a gente vai acompanhar cada passo, que a gente vai ter uma expectativa diferente do segundo que vem, que já vem mais solto, que já vem mais leve e já encontra pais mais seguros no ato de maternal e paternal. Isso. Eu acho que é bem isso. Eu acho que no primeiro filho, os pais ficam completamente inseguros e querendo mostrar para a sociedade que eles estão seguros. Então, eles se matam, entre aspas, inclusive o casal. Né? Então, assim, eles vivem em função da criança e a relação do casal meio que enfraquece. Não é? Isso. É um desafio, né? Eu falo que se a gente olha os dados estatísticos, grande parte dos divórcios acontecem pós-nascimento de filho até os 3 anos. Por quê? Porque é a idade desafiadora de dependência quase que exclusiva, né? Desse adulto. Precisa ter esse adulto ali, uma criança extremamente demandante que está aprendendo sobre a vida. E aí é o desafio, como adultos, da gente reorganizar a nossa relação. Porque o que acontece de natural? O que pode acontecer de intencional? De natural. Se existe um casal que está olhando um pro outro, eu dou amor e eu recebo amor. Como se a gente tivesse tanques. E um vai oferecendo o afeto pro outro. 50-50%? Não. Eu falo essa frase. Um casamento nunca vai ser 50-50%. Tem alguns pilares que pode ser que eu seja 70% nessa relação. Meu marido vai entrar com 30% para oferecer. Numa outra área, pode ser que ele entre quase com 100%, porque eu não tenho quase nada para oferecer. E aí a gente vai fazendo os combinados. Quando um filho nasce, essa atenção dessa mulher que estava investida nesse parceiro, o que acontece? Volta para criança. Volta para a criança. Eu tenho uma criança que chora, que mama, que faz suas necessidades, que precisa ser cuidado, que precisa ser visto. Então, essa atenção dessa mulher se volta totalmente para o bebê. E aí, acontece uma coisa que dentro da psicologia a gente chama de simbiose, que é fusão emocional. O parto, ele traz separação física do corpo da mãe, do corpo do bebê. Mas emocionalmente é como se mãe e bebê fossem um só. Então, as emoções dessa mãe, o que acontece? Reflete na criança. Reflete totalmente na criança. Uma criança que chora sem motivo. Já tive casos assim, uma criança que chora sem motivo. Uma vez um pediatra da cidade mandou, falou assim, Marcela, eu não tenho mais o que oferecer para essa família. A gente já fez todos os exames, é uma criança saudável, não tenho o que oferecer. Então, encaminhei para ela fazer uma terapia. Sim. E a gente foi entender que essa mãe, ela estava aqui, ó, travada, de choro, de solidão, porque a maternidade, o puerpério é aquele momento, né, que não só os hormônios, mas que a gente precisa se encontrar nessa função de mãe. Então tem um turbilhão de sentimentos inclusive contraditórios em relação a esse bebê, em relação a essa vida. Eu quis, mas olha que situação que eu tô, precisei de abrir mão de outros pilares da vida. O próprio corpo, exatamente. Então, essa mãe tá ali fusionada com esse bebê. Então, esse pai, ele tem um desinvestimento, gente. E aí, o que acontece? Como que nós precisamos estudar para ser pai e mãe? Quando esse pai, ele sabe do processo, hoje em dia eu faço, inclusive, uma sessão que é isso. Preparação emocional para ser pai e mãe. Para o pai entender que qual que é o papel dele esperado nessa relação. Apoiar essa simbiose mãe e bebê, que essa simbiose ela é necessária, mas depois, lá na frente, lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos, também entrar
para fazer essa separação e a gente entrar no processo de autonomia, que é um domínio necessário, uma Uhum. necessidade. Só que esse pai, quando ele não entende, ou quem exerce essa função paterna, quando ele não entende isso, o que ele vai fazer? Ele está desinvestido, ele não está recebendo o olhar, a atenção, o amor dessa mãe. O que ele faz? Afasta. Ele se afasta também, Sim. ele desinveste também. Uhum. Aí esse pai vai para fora, geralmente um olhar forte no trabalho, outros vão para uma atividade física, outros vão para outros olhares que não dentro da relação. Quando a gente sabe e tem consciência disso, entende que intencionalmente a gente faz um movimento diferente Uhum. para a gente conseguir Sim. olhar para esse casal num formato diferente, porque existe um bebê demandante ali. Mas a Sim. gente está ali olhando, a gente está ali se apoiando. Esse homem sabe qual que é o papel dele, até de proteção dessa família, de segurança, até dos palpites externos, de segurança para essa mãe poder estar ali na simbiose e ele fazer tudo aquilo que é a vida acontecendo, uma compra, as coisas da casa, proteger, assegurar de que essa mãe e Sim. esse bebê estão ali Uhum. vivendo esse processo que eles precisam Sim. viver. E até a Muito importância do bacana. papel do pai ali, né? Porque assim, fala-se muito em mãe. A Uhum. mãe, inclusive, quem que é a mãe desse menino? Mas o pai mesmo, ele é meio que é Fica meio de isolado da lado, relação. né? Ela fica meio de lado da relação. Olha que mesmo. interessante, Vanessa. Eu fiz essa reflexão esses dias com meu marido. Meu marido vai pescar uma vez no ano. E tá tudo bem no nosso sistema familiar, que eu falo assim, certo e errado depende de cada sistema Uhum. familiar. Sim. No nosso sistema construído, ele ir pescar, tá tudo bem pra mim. Acho que é o momento dele. Trabalha muito, momento de pausa com os amigos. Uhum. Tenha confiança na nossa relação, então tá tudo certo, consigo me ajeitar com as meninas. Recentemente eu fiz uma viagem com a minha irmã. Só eu e minha irmã. E aí, o que mais me perguntaram durante essa viagem? Cadê Qual pergunta que vocês acham que mais me fizeram nessa viagem? Cadê as crianças e cadê o Diogo? Com quem que essas meninas ficaram? Marcela, como que você consegue fazer uma viagem dessa sem filhas e sem marido? Como que você fez? Com quem que essas meninas ficaram? E aí, quando eu voltei, eu fiz essa reflexão com ele. Falei assim, Diogo, quando você tá lá na pescaria, alguma vez você já foi perguntada assim, uai, Diogo, você foi pescar? E com quem que as meninas ficaram? Você levando as meninas na escola? Como assim? Quem tá levando as meninas na escola? Quem tá cuidando? Com quem que as suas filhas estão? Não, Marcela, claro que não. Eu falei, claro que não. Porque culturalmente filha da mãe. É mesmo. Né? Até no palavrão, né? Mas entendi Literalmente. isso. E aí, quando eu falo assim, é possível que esse pai entre no processo? É possível que esse pai entre no processo. E aí, quando eu falava assim, com quem que elas ficaram? Com o pai. Com o pai? Mas ele que vai fazer tudo? Eu falei assim, tudo é levar na escola, fazer dever, estudar para prova, se precisar fazer compra, colocar para dormir, acordar, oferecer o lanche. Ele vai fazer tudo então. Porque nesse período eu estou fora. Claro que a gente deixa as coisas organizadas, alinhadas, mas é ele. Uhum. E as meninas têm uma super referência nele. Entende? Só que para esse pai entrar, nós mães precisamos permitir também. É. Sim. Porque muitas vezes nós não deixamos. Exatamente, eu ia falar Isso mesmo, justamente exato. isso. Às vezes a mulher assume tanta responsabilidade que ela mesma afasta o Isso, não o cede, homem. né? Exato. Você vê Não que cede. hoje tem muitos homens fracos. Por isso, porque a mulher tomou tanto lugar na sociedade que não dá espaço para o homem ser homem. E não dá espaço para o homem fazer do jeito dele. Uhum. Eu falo, gente, os filhos vão entender. Uai, a mamãe dá banho desse jeito. Nossa, o papai dá banho de um jeito totalmente diferente. Mas os dois jeitos fazem com que a criança fique limpa, então tá tudo certo. E eu falo que a mãe permitir é deixar o pai entrar do jeito dele. Porque pai não é uma cópia da mãe. Pai não é uma repetição da mãe. E a gente faz isso. E ainda bem, né? Tem que fazer do meu jeito, porque é assim que é melhor. Ainda bem que não. Então, que a gente possa permitir que esses pais entrem, né? Que esses pais entrem com toda a potência que o pai tem, Uhum. com a questão da força, com a Uhum. questão do limite, com a Sim. questão da segurança. Permitir que esse pai ou quem exerce essa função paterna faça esse papel. Sim, mas aí eu entro num ponto que quando tem o divórcio, porque muda, né, a rotina da criança, às vezes os pais já moravam juntos, e aí tem essa separação. Como que funciona a cabecinha deles? Como que eles entendem esse processo? Né? Se as responsabilidades do pai, da mãe,
É independente, continua a mesma? Como que funciona? Sim, o que a gente percebe, assim, estatisticamente falando, e no último congresso de educação parental que eu fui, foi a primeira vez que teve esse assunto, eu achei isso fantástico. Foi falado nesse congresso sobre fatores protetivos para uma infância saudável. E o que foi trazido como fator protetivo é a estabilidade na relação entre pai e mãe, independente do tipo de relação que esse pai e essa mãe têm. Então, o Interessante. que a gente precisa entender? Que pai e mãe são os adultos da relação. Então, pai e mãe, como adultos, e eu espero que eles ajam como adultos, eles precisam fazer combinados de como que essa relação vai fluir a partir desse momento do divórcio. É possível criar filhos emocionalmente saudáveis, é possível criar um desenvolvimento saudável mesmo em novas configurações familiares, diferente dessa tradicional, que é pai, mãe, heterossexual, dentro de uma mesma casa, de forma tradicional. É possível. Só que para isso eu preciso que os adultos exerçam um papel de adultos, porque muitas vezes nós entramos, né, nos movimentos com a criança e agimos como criança, apesar de que E ali, muitos pais discordando, ali tendo muito atrito, e isso reflete principalmente na criança, né? sim, e aí a gente tem, por exemplo, relações de pais juntos com filhos saudáveis ou filhos disfuncionais e relação de pais separados com possibilidades de filhos saudáveis ou não. Então não é a relação, é como que esse pai e essa mãe se relacionam um com o outro. Então, no processo de divórcio, a gente precisa sim trazer a criança para explicar essa relação, para explicar que o vínculo da mamãe e do papai mudou, que se o papai e a mamãe eram namorados até então, eles não são mais namorados, mas que eles continuam sendo pai e mãe. E uma criança, principalmente na primeira infância, que é de 0 a 7 anos, a gente precisa trazer concretude. A gente precisa trazer formas da criança entender isso mais no concreto. A abstração é difícil da criança interiorizar. Então, a separação das casas, a roupinha dela e o espaço dela em uma casa e na outra casa, um calendário visível em que a criança pode elaborar esse calendário junto com os pais. Que dia que eu vou para a casa do papai, que dia que eu fico com a mamãe, são formas da criança entender esse processo. E elas entendem. Muitas vezes o desafio é nessa relação dos adultos. Uhum. A Acho, criança não acho que a entende. maioria das vezes é o adulto, né? É o adulto que complica, né? né? É sempre o É, adulto. né? Eu vejo até nessa questão de telas mesmo. Muita gente fala de tela é ruim, tela é não sei o que lá, tá, demoniza a tela. Mas quem permite? Uhum. Quem não dá autonomia para a criança ver ou não ver determinadas coisas, ou até um convite para uma outra atividade? Né? Uma criança sozinha, ela não consegue ir para a pracinha brincar. Ela não consegue... Algumas atividades até sim, mas esse limite, esse contato com a tela, não é a tela que é o vilão. Isso, é o contato com a tela, o contato com tipos de alimento, o contato com uma rotina saudável ou não, Sim. passa pela mediação do adulto. Uhum. Então, um adulto que permite, recentemente eu escutei de uma cliente falando assim, Marcela, a minha filha só come arroz, nuggets e batata. Eu já fiz várias experimentações, já tentei várias coisas, mas não funciona. Ela não gostou muito do que eu falei com ela, mas eu falei assim, entendi. Qual que é a idade da sua filha? 7 anos. Ok. E ela que faz compra na sua casa? Entende? Não falei de uma forma grosseira, mas vamos lá. Quando a gente entende que é o adulto que tem essa permissão, essa autorização, esse consentimento, passa por uma via aí, seja mãe, pai ou algum cuidador, não adianta a gente responsabilizar. Meu filho quer ficar só na tela. Primeiro, uma criança que só fica na tela, ou que fica grande parte do dia na tela, é uma criança que quando acessar essa tela, ela vai ficar mais agitada. Tudo que eu apresentar como uma possibilidade vai parecer ser sem graça demais. Muito. Por quê, gente? Porque a tela tem vários estímulos ali que deixa a criança ativa. É um estímulo sonoro, é um estímulo visual, o rápido movimento da tela. Mas ao mesmo tempo que a criança está recebendo todos esses estímulos, como que fica o corpo dela? Completamente parado. Parado. Então eu cessei a tela. Uma criança, a principal forma de aprendizado na primeira infância é através da imitação. Mais do que falar, é a gente como adulto ser uma referência daquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam. Então eu quero ter um filho leitor.
Não adianta eu mandar ler livro, gente. Se você não lê. Eu preciso sentar e ler um livro para o meu filho identificar que isso é comum na nossa casa, que essa é uma prática na nossa casa. E aí ele vendo a satisfação da mamãe com o livro, vendo a satisfação do papai com o livro, com o jornal, ela vai sentar e vai querer estar nesse lugar. Onde os nossos filhos querem estar? Onde está o nosso olhar? Onde nós damos atenção? Aí eu falo assim, são as crianças que estão na tela ou os adultos que estão demais na tela? Me lembrou de duas coisas isso. O primeiro, onde que o adulto está. Um dia eu fui na padaria e lá tinha um pai tomando café com o filho. O filho tentava conversar com o pai e não conseguia. O menino, no final, ele desistiu. Eu fui embora com o coração apertado de ver naquela cena. O menino, ele não escutou uma palavra que a criança disse. Eu não sei quem é a criança, eu não conheço, mas eu fui com o coração apertado para casa por ela. Outra com relação ao exemplo. Ano passado, eu li 47 livros. Esse ano, em janeiro, a Letícia virou para mim e falou assim, mamãe, eu chamei algumas amigas pra gente formar o Clube do Livro. Ai, que lindo. Acredito que quando ela falou do exemplo, eu lembrei de você e dela. Pois é, então aí ela montou o Clube do Livro com algumas amigas dela e todos os meses elas leem e faz o resumo, enfim, tem um encontrozinho delas que elas fazem. Olha que lindo, gracinha. gente. Exemplo. É isso, assim, a principal referência que eu tenho de maternidade e paternidade é sejam aquilo que vocês querem que os seus filhos sejam. É a forma mais rápida e mais assertiva de ensinar para os nossos filhos. Mais do que trazendo teorias, mais do que mostrando o que a gente acha que é importante, é os filhos conseguirem enxergar nas nossas atitudes isso. E quando você fala dessa criança, eu vejo recentemente um texto que fala filhos órfãos de pais vivos. Eu achei isso tão pesado e você foi falando, eu até arrepiei de pensar nessas necessidades básicas que nós falamos, e a primeira delas daquele afeto, daquela previsibilidade, do olhar, da atenção. E nós adultos, principalmente por causa de tudo, né, gente? Nós somos, eu falo, é um excesso de estímulos e de informações que chegam pra gente, e muitas vezes a gente não consegue filtrar ou barrar essas informações. Então, nós estamos cheios demais, e pessoas cheias demais não abrem espaços para você ouvir verdadeiramente o outro. Eu vejo pais, às vezes, fisicamente presentes, mas a atenção plena que uma criança precisa, ela está faltando muito no nosso dia. Quando eu falo, às vezes, com o pai, porque eu vou para o que é possível nesse momento. Eu já quis muito trabalhar o ideal. Gente, o ideal é que a gente tenha tempo com qualidade, mas com quantidade. Sim. Não, então vamos para o possível no momento. Então, quanto tempo que você tem com seus filhos? Ah, eu não tenho nada, porque eu estou numa fase produtiva, porque eu trabalho. Entendo a fase de trabalho, mas nós vamos precisar abrir espaço. E aí eu começo do pequenininho. Eu falo assim, você tem 9 minutos por dia? 9 minutos? Ah, acho que é válido, acho que sim. Então vamos lá, 3 minutos ao acordar, 3 minutos depois que seu filho chegar da escola e 3 minutos ao dormir. São momentos importantes demais de ter uma referência materna e paterna. Entende? Isso é suficiente? Claro que não. Mas para quem não tem nada, vamos começar do possível? Então, eu fico vendo como que as crianças estão carentes de olhar. Como que cuidadores têm entrado nesse papel que é nosso. Vejo pais delegando para cuidadores, gente, papéis afetivos. Papéis afetivos. O do cuidado tá ali, o do brincar. Eu falei assim, aí a parte gostosa a gente não faz com os nossos filhos. Aí as memórias afetivas que os nossos filhos vão ter, não vão ser com a gente. Por quê? Porque a gente estava trabalhando demais para oferecer uma estrutura, sendo que nas necessidades emocionais básicas não entra estrutura. Entra afeto. A estrutura é importante? Não tem nem como, né, gente? Claro que é. Mas justificar não dar afeto porque eu não tenho tempo para oferecer essa estrutura do prover, eu acho perigoso demais. Muito. Infelizmente o tempo não volta, né? E passa muito rápido. E eu acho que depois a gente, principalmente assim, quem é pai, mas já se culpa tanto por não ter, que a gente queria ter mais tempo, lógico, a gente já destina, né, tenta destinar o tempo, mas a gente ainda se culpa tanto. Imagina se a gente ainda não tirar esse tempo agora e depois lá na frente ficar com esse pensamento, tipo, eu não aproveitei nada. E a infância, né? Na infância, eu falo, gente,
o que acontece na infância não fica na infância. A infância está absorvendo bases, crenças para uma vida inteira. Quando eu Exatamente. encontro um adulto que chega no consultório, a formação desse adulto não é agora, gente. Depois que o cérebro está formado, esse Uhum. adulto que a gente vê ali, a base está lá na infância. A base está nessas necessidades emocionais que foram supridas ou não e que formam esquemas disfuncionais, que são padrões de pensamento, de comportamento, lentes que a gente vê o mundo, Uhum. às vezes de uma forma desadaptativa. Sim. Então é aqui, é na base mesmo que a gente precisa fazer esse esforço. É E com essa- esforço, né? E essa questão do tempo também, se você conversa com a criança entende, né? Assim, já aconteceu comigo de eu ter períodos de que trabalhasse demais, mas eu, por exemplo, viro com a Lavina gosta muito de brincar, ela ama brincar. Mamãe, vamos brincar comigo? Eu vou brincar 15 minutos, porque é o tempo que eu tenho, depois eu tenho que trabalhar. Se quando eu terminar, você ainda quiser brincar, a gente pode continuar, mas agora eu só tenho 15 minutos, pode ser? Ela pode, a gente brinca e ela fica super feliz. Ela quer o tempo que você destinar a ela. Né? É isso exatamente. mesmo. Desde que não tenha o telefone perto. Sim. Né? Porque senão o adulto se distrai, ele Sim. fica, igual você falou, de corpo presente, Uhum. mas ele não está ali emocionalmente. Eu falo que o nosso maior risco hoje é a distração. Pense nisso, gente. Eu falo assim, um conselho que eu posso dar, cuide das distrações. Distrações são tudo aquilo que tira o nosso olhar para aquilo que é inegociável. Nós precisamos ter os nossos inegociáveis. E cuidar e criar filhos precisa ser o inegociável, porque é uma responsabilidade. Não tem mais uma escolha, não é uma questão de escolha. Até quando eu falo assim, gente, pai entrar ou não na relação, não é escolha, é responsabilização, né? E os nossos filhos, eles são extremamente, até pelo processo simbiótico com a gente, fusionado emocionalmente, eles são perceptivos nessa emoção. Se a gente está ali fisicamente presente, mas a nossa cabeça está vagando nas distrações, os nossos filhos percebem que a gente não está ali. Percebe. Então eu falo, quando a gente tirar, que seja os 15 minutos, que tenha início, meio e fim, que a gente coloque um relógio que a criança consiga acompanhar para saber o início, meio e fim desse tempo especial. Falei, filha, é aqui, ó, quando o ponteiro chegar nesse lugar, a mamãe precisa parar para fazer um trabalho, mas nesse tempo, o que você quer fazer com a mamãe? Eu tô ali, não é o momento que eu vou no banheiro, que eu vou trabalhar, que eu vou responder mensagem, que eu vou colocar a roupa no varal. Não, é o momento que eu tô ali, emocionalmente disponível, fisicamente disponível e mentalmente disponível para o filho. Sim. E aí eles querem. E até um combinado posterior também, né? Agora eu não posso, mas no sábado a gente vai tirar a tarde toda para ficar junto. Então, assim, eles entendem o combinado. Eu acho que em alguns momentos a gente superestima a criança e em outros momentos subestima. Agora, Exato. uma dúvida que eu tenho é até pessoal mesmo. Sim. Em relação à maternidade atípica. Por quê? Muitas das vezes, os pais ficam meio sem saber. Por quê? Pode ser que proteja demais contra o mundo, né? E aí acaba tirando essa autonomia da criança. Então, assim, como que deve ser a visão dos pais perante a isso, né? Como que eles têm que agir para essa criança ser emocionalmente saudável, né? Sabendo ali, às vezes, de algum probleminha, alguma coisa que ela tenha. Muito importante isso, sabe por quê? Porque às vezes algumas colagens que a gente faz, até alguns tipos de transtornos, né, que hoje está mais comum mesmo, né? Porque os diagnósticos estão aí, as avaliações estão aí realmente para a gente conseguir identificar e trabalhar em cima disso. Eu falo assim, eu sou a favor de diagnósticos, mas desde que esses diagnósticos não sirvam para limitar as potencialidades de cada criança. Desde que esse diagnóstico sirva muito mais para o profissional direcionar de uma forma mais assertiva o trabalho e a gente conseguir fazer estimulações, intervenções para ter um prognóstico melhor. O mais importante, quem nos direciona nessa capacidade é a criança. Se a gente estiver aberto para olhar para aquilo que os nossos filhos mostram para a gente, nós vamos ter um direcionador, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente parte de onde? Do contrário. Nós somos os adultos, nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Sim, pai e mãe servem para direcionar. Nós estabelecemos fronteiras. Quando a gente fala dos limites realistas, é isso. A gente estabelece fronteiras pelo conhecimento, pela maturidade que nós temos. Dentro dessas fronteiras, nós precisamos dar espaços para olhar o que os nossos filhos conseguem. O que eles mostram pra gente? Quais são as escolhas que eles fazem? Então, eu penso assim, uma criança atípica, ela pode fazer escolhas? Pode.
de acordo com a maturidade, de acordo com o que ela apresenta, de acordo com a idade. Então, quando a gente parte do princípio de um diagnóstico, um rótulo que é colocado, a gente já tem toda a descrição do que isso traz para a gente de limitação, aí a gente parou de enxergar os nossos filhos. Aí a gente enxergou a literatura, a gente enxergou o que o senso comum fala e a gente parou de enxergar os nossos filhos. Quando a gente olha para o nosso filho, a gente consegue entender até onde que a gente pode ir, quais são as potencialidades, o que às vezes ele precisa de apoio para se desenvolver, mas que no decorrer do caminhar a gente pode ir retirando apoio para ele conseguir caminhar sozinho. Então, quando o nosso direcionador é o nosso filho, a gente consegue saber até onde a gente pode ir. Isso é muito bacana, né? Porque hoje a gente, como você falou, tem muito diagnóstico de autismo, TDAH. Então acaba que os pais, né? No caso, precisam muito entender essa questão do. Porque cada um, o diagnóstico é o mesmo, mas cada processo de uma forma diferente. Tem níveis diferentes de comprometimento, de limitações. Então, os pais precisam estudar e saber sobre o diagnóstico, claro, mas não deixar com que o diagnóstico ou que a literatura esteja à frente. O que precisa estar à frente? O que meu filho está mostrando no comportamento, nas emoções, né? As crianças, elas mostram, elas nos direcionam isso. Show. Muito bacana, bacana, muito bacana. mesmo. Marcela, e agora mudando completamente o assunto, eu tenho uma filha pré-adolescente, 12 anos, e quem acha que o bebê é uma fase complicada, chega nos 12, é aquilo, né? Eu conto ou deixo você contar? Eu tô com uma de 12, eu sei bem do que você tá falando. Então assim, tem a questão da sexualidade, tem a questão de depressão, tem a questão agora que está aumentando muito suicídio, inclusive em criança. Como que a gente pode prestar atenção nesses sintomas? E sobre a sexualidade também, como falar, como abordar esse assunto com criança? Sim, temas extremamente desafiadores. Eu falei sobre isso esses dias lá em casa. Eu falei assim, gente, já estava uma fase tão tranquila na infância e agora vem a adolescência. E como é desafiador, né? Muito. Como tem sido desafiador para mim também, tá? Não se engane. E eu falo assim que a adolescência vem como mais uma forma da gente olhar para as nossas dores também. A adolescência, a gente tem uma mudança aí desse olhar para pai e mãe. Se até então a gente estava naquele processo simbiótico, fusionado emocionalmente com os nossos filhos, a adolescência é a fase que vai fazer essa ruptura. Por quê? Porque na adolescência, quem que se torna grande? O grupo de amigos. O grupo de amigos está ali, grande na vida dos nossos filhos, sendo uma referência na vida dos nossos filhos, e a referência dos pais diminui. Então, tudo que a gente faz, nossa, aleatório demais, né? Pensa a palavra que eles gostam de usar. Ai, aleatório demais. Nossa, gente, olha minha mãe. Ai, mãe, não é possível. Isso. Então, os amigos passam a ser referência, e quando a gente é pai e mãe participativos, a gente consegue perceber os sinais no comportamento dos nossos filhos. Como pai e mãe, o que eu falo? Muitas vezes os nossos filhos não vão trazer os desafios na vida, seja sexualidade, seja algum sinal de tristeza profunda, de depressão, outros sinais na verbalização. Mas o comportamento é um lugar que nós precisamos estar atentos. Muitas vezes é no comportamento que a criança manifesta que tem algo disfuncional nessa relação. Comportamentos variados. Uma criança que comia muito passa a comer pouco ou vice-versa. Uma criança que dormia pouco passa a dormir muito. Uma criança que era tranquila começa a ficar mais agressiva. Qualquer tipo de comportamento é um sinal de que algo pode estar acontecendo. Que algo é esse? Não sei, precisamos investigar. Sobre a questão da sexualidade, o que acontece é que esse é um assunto que muitos adultos não aprenderam a falar sobre eles. Então, as pessoas me perguntam, os pais, Marcela, qual que é o melhor momento para falar sobre a sexualidade? Como se existisse uma hora, uma idade ou um tipo de assunto que a gente precisa falar. E isso não existe. Quando a gente fala sexualidade, nós estamos falando o prazer com o nosso corpo. Então, quando eu tô lá com um bebê que tá colocando tudo na boca, o que o bebê tá fazendo? Ele tá exercendo a sexualidade dele pela via oral. Então, a sexualidade ela é algo que precisa fazer parte da nossa rotina. Quando a gente tem uma criança muito pequenininha, olha como que a gente já pode introduzir esse assunto de uma forma leve. Vamos visitar um bebê.
Olha só como que a gente já pode introduzir esse assunto. O bebê precisa de cuidados, troca a fralda, os órgãos genitais, olha só, tem que limpar, deixar higienizado. Aí nós vamos tomar banho. Aí a gente pode usar a próprio sabão para colocar assim, vamos cobrir quais são as nossas partes íntimas. O que são partes íntimas? São aquelas que a gente fica na nossa privacidade. É aquela que só pode a mamãe, o papai ou o cuidador para fins de higiene, que pode colocar a mão, que pode cuidar. Nós vamos para a praia. Todo mundo sai pelado na praia? Não, a gente cobre algumas partes. Que partes são essas? Partes especiais, que são as nossas partes íntimas. Então, nós temos várias formas no desenvolver, no crescer, para a gente trazer essa sexualidade mais leve nos nossos dias, mais natural. E aí, por exemplo, os órgãos sexuais. Eu falo assim, gente, a gente falar dos nossos órgãos sexuais é importante para a gente, inclusive, evitar alguns tipos de abusos, para que as crianças saibam onde que ela precisa estabelecer um não, onde que ela precisa falar assim, para, isso aqui não. Eu lembro que quando a Mila tinha 3 anos, a minha irmã foi brincar com ela e apertou o bumbum dela. E ela falou assim, Má, não pode apertar o meu bumbum. Isso é da intimidade das pessoas. Com 3 anos. Por quê? Porque ela sabia quais são as partes do corpo que ninguém coloca a mão. Só pessoas que são autorizadas. Só pessoas que têm consentimento para isso, tá? Então, a gente pode fazer isso de uma forma natural. Quando chega na adolescência, que lá, né, a puberdade, o que é a puberdade? É a mudança no corpo, os sinais do corpo mesmo, né? Das glândulas mamárias, do menino desenvolvendo também o órgão genital, vem a questão do hormônio, vem a questão emocional também, né? Porque a criança, o adolescente, né? A criança que se desenvolveu ali na pré-adolescência e adolescente, ele já traz um emocional diferente pra gente. Aí é o momento que a gente pode trazer informação do sexo propriamente dito. E aí, quando eu falo assim, se a gente passou por esse processo natural, se a gente falou na época dos órgãos genitais, se a gente conversa sobre isso naturalmente, falar sobre sexo é mais um passo que nós adultos temos uma nova oportunidade de aprender. Porque muitas vezes eu não fui aquela adulta que os meus pais conversavam comigo, aquela criança que os meus pais conversavam comigo. Não sei se vocês tiveram essa conversa, né? Fomos totalmente fechados nisso. Então é uma oportunidade. E aí qual que é o momento que eu falo, né? Que aí sim seria ideal para falar. Ou quando os nossos filhos trazem essa informação, ou quando a gente percebe que isso já está no radar ali, porque tem falado, algum coleguinha falou sobre, ou quando a gente entendeu que lá na escola já está indo para esse assunto, inserindo como matéria mesmo. Exato. Então, eu acredito que os nossos filhos vão saber desses assuntos antes da escola tratar. Que aí vem a questão, né, das influências, das telas, do acesso, dos coleguinhas falando. Eu já tive casos de uma criança de 7 anos que foi no consultório, que ela foi indicada, inclusive, para a escola, encaminhada pela escola, e que ela tinha feito um desenho e escreveu transar. Quando os pais chegaram com isso, a minha hipótese inicial, uma criança de 7 anos, gente, provavelmente ela escreveu essa palavra porque ela ouviu, mas ela não sabe propriamente o que significa isso. E, gente, a criança sabia tudo. Exatamente tudo, porque ela já tinha acesso ao celular do pai, que tinha alguns vídeos. Ela já tinha conversado com um coleguinha que já tinha visto outros vídeos. Às vezes vídeos, gente, até de uma forma não intencional. Teve uma criança que colocou lá no vídeo do YouTube, fantasia, porque era época de Halloween na escola. E aí os vídeos sugeridos vieram vídeos, né, que não são adequados para a idade em relação à fantasia. Então, entende como que, como adulto, a gente precisa fazer essas fronteiras, nós precisamos cuidar disso. E a questão, né, do suicídio, da depressão, nós vemos claramente o aumento dos índices, tanto de suicídios na infância também, porque antes nem se falava tão abertamente do suicídio na infância, e hoje a gente vê o suicídio na infância e na adolescência, e também de atitudes autolesivas. O que a gente vê? Muitos conteúdos que as crianças e adolescentes acessam, gente, é cada conteúdo que é de assustar. É aqueles joguinhos que falam, faça isso. Jogos, animes, e até vejo que muitas vezes conteúdos inicialmente livres, né, que não tem uma idade específica, que vem trazendo questões que não são adaptativas, que não são funcionais. Então, como pai e mãe, é papel nosso, é responsabilidade estar atento. E os filhos dão sinais.
tá? As coisas não acontecem do nada. A gente acha que os comportamentos são do nada, assim. Do nada meu filho ficou bravo. Do nada meu filho teve um ataque de birra. Não é do nada. Provavelmente os comportamentos vêm de necessidades não atendidas. O comportamento vem... Eu falo assim, você acha que não, Gabriela, mas a Vanessa, assim, a época da fita cassete. Tem. Rebobinar a fita. Aham. Lembra de rebobinar a fita pra Lembro. gente ouvir Oh, aquela música que a Com gente queria? certeza. Eu falo assim, toda vez que a gente estiver diante de um comportamento desafiador, rebobina a fita. Porque Uhum. teve algo que aconteceu nesse processo para culminar nesse comportamento. Uhum. Então, como pais, a gente precisa ficar alerta com todos os estímulos que os nossos filhos recebem. O que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, sobre o que eles estão conversando, tipos de música que ouve, isso tudo tá entrando na vida dos Uhum. nossos filhos. Então, é um alerta mesmo para nós pais acompanharmos de perto isso. Show. Arrasou. Bom, a gente Mesmo saber isso. disso, né? É. Marcela, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pra você lá no começo da sua carreira? Eu sempre quis ser psicóloga, né? Na verdade, eu fui para orientação profissional, gente, porque eu não tinha segunda opção de curso. Quando a gente prestava vestibular, tinha a primeira opção Sim, e alguns segunda deles opção. tinham segunda opção. O que Tinha. eu vou colocar na segunda opção? Não tinha. Fui para orientação profissional, eu falei assim, eu preciso ter uma segunda opção, né, gente? Se não der certo na psicologia, precisa ter. Eu acho que eu falaria assim, Marcela, só faz aquilo que você sempre sonhou, porque psicologia sempre foi um sonho na minha vida. Olha só, hoje falo que eu vivo algo que eu sonhei. Eu sempre sonhei ser psicóloga e eu sempre sonhei ser mãe. Então, assim, aquela fase que a gente brincava com o bebê, aqueles bebês grandes, né? A gente Aham. brincava e era a minha brincadeira predileta. Cuidar da criança, cuidar da casa, até de fazer compra. Eu falei assim, gente, eu sonhei com isso que eu tô fazendo agora. Hoje eu faço Treinou compra. bastante, Hoje eu faço compra e inclusive. falei assim, calma, Marcela, não reclama que você sonhou com isso um dia. Então, eu acho que eu falaria pra mim assim, vai em busca daquilo que você sonhou, busque informações de qualidade, estude, tenha esse embasamento e essa segurança de conhecimento. Eu falo que o que faz toda a diferença em qualquer carreira, acho que a base de tudo é o conhecimento. Com o conhecimento, complemente com as suas vivências, nos lugares que você está, que aí eu acho que você consegue se tornar competente no que você faz, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude do ir, né? Do querer fazer e do querer dar certo. Então eu acho que eu me incentivaria que só vai, apesar de que eu tenho 2 irmãos e na época a gente falava assim, ai, vai fazer psicologia, vai ser a pobre da família. Meus irmãos estavam indo para uma área da saúde e tudo, e eu acredito que em todas as áreas, independente de qual seja, se a gente tem o conhecimento, se a gente tem a prática e se a gente faz movimentos mesmo, né, de iniciativa, de correr atrás, de buscar, não tem como dar errado. Então eu acho que eu me incentivaria aí. Show demais. É isso, Arrasou. gente. Obrigada. Marcela, prazerão enorme ter você com a gente. Eu acho que não só para o nosso público, mas para a gente mesmo foi muito Sim, importante muito enriquecedor. esse episódio. Está convidada a voltar sempre que quiser. As Muito portas estão abertas para obrigada. você. E se alguém quiser te acompanhar nas redes sociais, onde que te acha? Agradeço imensamente o convite, fiquei muito feliz, né? E eu vejo que hoje não é só um papel profissional, não é só uma função. Eu vejo isso hoje como, quando eu converso com Deus, né? Eu tenho as minhas conversas com Deus, eu falo assim, qual que é o meu propósito? E eu entendi que ajudar as famílias é o que eu quero fazer, né? Faço isso através da minha rede social, das pessoas e famílias que não conseguem acessar no consultório. Então, tem muitos conteúdos na rede social, marcelalinhares.ss no Instagram. Então, pode entrar, pode consumir os conteúdos, pode me chamar lá no direct com alguma dúvida, que eu sempre tento responder todo mundo que acessa. Então, tô lá, à disposição. Obrigada Participar pelo dos seus desafios convite. também, né? Que você Sim, sempre tô lá, lança, lançando né? desafio para casais, desafio para esse tempo com os filhos, né? Tô lá fazendo os movimentos para as famílias serem mais Show. saudáveis. Arrasou, Bacana de demais. verdade. Obrigada, gente. Queremos agradecer a Veriane por essas maquiagens e também o Chama pelo patrocínio do podcast de hoje. Para continuar acompanhando os próximos episódios, siga-nos em nossas redes sociais. Arrasou.